Será que você, que é dona de casa, consegue se aposentar pelo INSS? E se isso for possível, quais são os requisitos para receber a aposentadoria e qual vai ser o valor dela? O meu nome é Letícia, eu sou advogada previdenciarista e esse canal tem o intuito de levar o direito de forma facilitada para vocês. E respondendo à pergunta que a gente fez aqui no começo do vídeo, é perfeitamente possível que a dona de casa receba uma aposentadoria do INSS. Então vamos ver comigo quais são os requisitos para que isso aconteça e o valor da aposentadoria da dona de casa. O primeiro ponto, a gente precisa esclarecer que para o INSS, a empregada doméstica e a dona de casa que paga o INSS não são a mesma coisa, e de fato não são. Apesar das atividades serem basicamente as mesmas, ou seja, cuidar do serviço doméstico, limpar a casa, lavar uma louça, passar roupa, lavar roupa, enfim, todas essas atividades domésticas, apesar de ser basicamente a mesma, para fins previdenciários, o tipo de contribuição, aliás, o tipo de segurado é bem diferente. No caso da empregada doméstica, que é aquela pessoa que trabalha todos os dias fora da sua casa ou por mais de 2 vezes na semana, ela é considerada uma segurada obrigatória. Isso quer dizer que é o empregador, é o patrão daquela empregada doméstica que vai pagar as contribuições dela para o INSS. Então a empregada doméstica não é ela que vai lá todo mês e paga o INSS, é o patrão, é o empregador. Já no caso da dona de casa, que é aquela pessoa, às vezes é mulher, às vezes é homem, que é aquela pessoa que vai cuidar das atividades domésticas da própria casa, ela vai escolher se vai pagar ou não o INSS. E ela vai fazer isso de forma facultativa, porque ela é considerada como uma segurada facultativa do INSS. O próprio nome já fala, Ela vai escolher, é uma faculdade, é uma escolha. Ela vai escolher se vai pagar ou não. O segurado facultativo é aquele que tem a faculdade, ou seja, a opção de pagar ou não o INSS. Ele é aquela pessoa que não tem renda, porque se ele tiver renda, ele vai ser um segurado obrigatório. Aí pode ser aquela pessoa que trabalha de forma autônoma, de forma individual, ou também aquela pessoa que tem a carteira assinada, ou às vezes trabalha de forma informal, não tem a carteira assinada, mas deveria ter. Então, todas essas situações, quando a pessoa tem renda, ela é um segurado obrigatório, igual a empregada doméstica, porque ela tem uma renda, é uma renda ali do seu trabalho doméstico. Já a dona de casa, ela vai se enquadrar como segurado facultativo porque ela não está gerando renda. Aquele serviço doméstico que ela faz na própria casa, ela não faz aquilo com o fim de ter um salário. Ela faz porque ela tem que fazer, porque ela tem que limpar a casa. Então, justamente por isso que ela tem a opção. Só se ela quiser, ela paga o INSS e garante uma proteção previdenciária. E eu acabei adiantando para você a resposta da segunda pergunta que eu ia fazer aqui agora, que é quem tem direito? Será que é só a mulher, dona de casa? E o homem? Será que o homem que trabalha ali no serviço doméstico da própria casa, ele também pode se aposentar dessa forma? E é claro que pode. Não interessa se é homem, se é mulher, se a pessoa trabalha ali na própria casa, cuidando do lar, nos serviços domésticos, não está gerando renda, mas quer contribuir para o INSS e ter direito aos benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, enfim, é perfeitamente possível, sendo homem ou sendo mulher. E agora vamos ver o tipo de aposentadoria que a dona de casa pode receber. A aposentadoria da dona de casa é basicamente a aposentadoria por idade. Depois que teve a reforma da Previdência em 2019, a gente tinha aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Só que depois da reforma, veio aí algumas mudanças que já não existe mais essa separação. Até porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela foi basicamente extinta. A gente tem aí umas regrinhas de transição, mas o que ficou, o que é importante você saber é que essas aposentadorias meio que unificaram e agora a gente tem a aposentadoria programada, que é essa aposentadoria que a dona de casa vai ter direito. E agora eu vou te contar quais são os requisitos para dona de casa receber a aposentadoria programada. Sendo mulher, ela precisa ter 62 anos de idade no mínimo e 15 anos de tempo de contribuição. Já para os homens, eles precisam ter 65 anos de idade no mínimo e 20 anos de tempo de contribuição. E em ambos os casos,
seja homem, seja mulher, tem que ter 180 meses de carência. Mas esses requisitos são para aquelas pessoas que começaram a pagar a Previdência Social, né, o INSS, depois da reforma. Se você já pagava o INSS antes da reforma, então você vai ter direito a essa aposentadoria pelas regras de transição. Então o requisito muda um pouquinho e eu vou te falar o que vai acontecer. Para os homens que já contribuíam para a Previdência antes da reforma, eles ainda precisam ter a idade de 65 anos no mínimo, mas o tempo de contribuição, em vez de ser 20 anos, é de 15 anos. Então, é um tempo de contribuição um pouco menor. Já as mulheres, o tempo de contribuição se mantém, também é de 15 anos pela regra de transição, só que a idade mínima, ela foi aumentando de 6 em 6 meses a cada ano que se passava. Mas agora isso já não faz diferença, porque a partir de 2003, as mulheres alcançaram ali a idade de 62 anos. Então, por exemplo, em 2020, as mulheres precisavam ter 60 anos e 6 meses. Em 2021, era 61 anos. Aí, em 2022, 61 anos e 6 meses. Então, era uma coisa mais gradual para que as mulheres conseguissem se aposentar com uma idade um pouco menor. Mas, como eu disse, isso já não faz mais diferença, porque em 2023, essa idade já alcançou 62 anos e é a regra geral. É a idade que a mulher precisa ter para poder se aposentar. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre o valor da aposentadoria da dona de casa. A gente já falou sobre vários aspectos em relação à aposentadoria da dona de casa, mas faltou falar o valor desse benefício. Quanto que vai ser esse valor? Mas isso vai depender muito do plano que a dona de casa optou na hora de começar a contribuir para o INSS. No caso do plano simplificado ou facultativo de baixa renda, a pessoa que optou por contribuir com base no salário mínimo vai receber o valor de um salário mínimo de aposentadoria. Agora, se durante a sua vida houveram períodos que você contribuiu com um valor maior do que sobre um salário mínimo, aí sim vai ser feito um cálculo para a gente poder descobrir o valor da sua aposentadoria. O valor da aposentadoria será igual a 60%, que é uma média de todos os salários de contribuição. E a cada ano que passar o tempo mínimo de contribuição, 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens, será acrescido nesses 60% mais 2%. Então, só para exemplificar, para você entender um pouco melhor. Vamos supor que você é mulher e você tem 20 anos de tempo de contribuição. Lembra, a regra geral é 60% de todo o período contributivo. Então, a regra geral é 15 anos. Mas você tem 20 anos, então você pagou 5 anos a mais do que era a regra geral. Então, se a gente somar 2% a cada ano que passou, 2% vezes 5 anos vai dar 10% que você pode somar naquela porcentagem de 60%. Então, você vai se aposentar com base em 70% da média das suas contribuições. E aí, gostou de conhecer essas dicas? A gente recomenda que você sempre tenha aí do seu lado um advogado de sua confiança para estar acompanhando, o seu caso, porque às vezes você acha que tem direito àquela determinada aposentadoria, mas se for analisar um pouco melhor, você pode ter direito a um outro tipo de aposentadoria, muito mais vantajoso. Então, ter um advogado de sua confiança acompanhando o seu caso é muito melhor. E se você quiser ficar por dentro de mais conteúdos previdenciários como esse aqui, não deixe de acessar o link que está na descrição do vídeo. Esse link é o nosso site, onde você vai ver diversos conteúdos previdenciários como esse. Agradecemos por ter ficado até aqui conosco. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, não deixe de colocar aí nos comentários. Assim, a sua sugestão vai nos ajudar a produzir mais conteúdo de acordo com a necessidade do nosso público. Então é isso, pessoal. Até a próxima e fiquem com Deus!